Iceberg, um conteúdo cheio de informações e mistérios. Mas sem dúvidas, um conteúdo que realmente bombou aqui na internet, e eu também estou fazendo isso também. Então, resumidamente, o Iceberg é do Sonic. Um dos pontos para poder fazer o Iceberg do Sonic é por causa que, primeiro, não tem quase nada do Ouriço na internet. Segundo, é pura vontade para fazer. Lembrando que essa imagem que eu estou mostrando, eu não vi ela completa. Tem assuntos que realmente não tem nada a ver com o Ouriço. Então outros eu fiz eu mesmo, mas alguns eu peguei daí mesmo. Então, sem enrolação, vamos ver o vídeo. Dr. Robotnik é uma parceira do bem? Bom, na época do Mega Drive, a SEGA estava tentando substituir o Alex Kidd, já que seu antigo mascote não batia de frente com o Mario. Com isso, os seus funcionários podiam desenhar qualquer personagem. O personagem que ganhasse ia ganhar o próprio jogo. Um deles foi o Robotnik, que na época era para ser um vilão do bem. E com isso, a ideia foi descartada e ao longo do desenvolvimento do jogo, tinham que incluir um vilão para o jogo. E o que aconteceu? Incluiu o Robotnik, que redesenharam e está agora até hoje aí nos jogos. E uma das coisas, a inspiração foi um prefeito da época. Foto do Mario em Sonic 1. Uma das fases do Sonic 1, Labyrinth Zone, atrás do cenário bem no início dá para ver uma foto, e essa foto parece muito com o Mario. Isso fez muitas teorias surgirem, como de dois tigres olhando um para o outro, mas a mais provável é que é a do Mario. Porém, a SEGA nunca confirmou essa teoria. O que sabemos é que é parecido muito com o Encanador, principalmente com seus jogos antigos. Sonic como um coelho. Voltando à beta do Sonic 1, o personagem seria o novo mascote da SEGA, esse coelho aí. Ele atacaria pelas orelhas, só que na época o Mega Drive era bem avançado, então a SEGA queria mostrar a capacidade do videogame e resolveu engavetar o personagem. Depois redesenharam até chegar ao design do Sonic até hoje. Porém, mesmo ele ter sido engavetado, ele foi um exemplo de jogos como Hit Star e a personagem Queen da série Sonic, que está até hoje. O bug de Sonic 2. Isso se refere a um bug do Sonic 2, onde se você fazer o Debug Mode, que é uma função de você colocar qualquer item no jogo, desbloqueia o personagem aí que estou mostrando. Mas não é desbloquear, ele é um bug. Então para você ganhar ele, não ganhar ele mais ou menos, mas sim desbloquear ele, você tem que pegar a cachoeira do jogo, ficar colocando um monte de vezes até spawnar ele, fazendo o Sonic mudar de sprite e com as cores. Isso faz surgir o personagem. Isso muda desde o design do personagem até mesmo a vidinha dele do lado. E isso fez ele ficar famoso na internet, sendo até hoje usado em jogos e até desenhos de pessoas desenhando ele. A transformação do Hyper Sonic é canônica em Sonic 3? Bom, na época do Sonic 3, o jogo teve que ser feito dois cartuchos diferentes, um chamado Sonic 3 e o outro chamado Sonic Knuckles. Mas, na época eles inventaram uma função de poder juntar os dois, fazendo que o jogo se tornasse um único só. Porém, tinha um probleminha. Um trazia uma transformação do Sonic, que é o Super Sonic normal. O segundo trazia uma outra transformação. Ela foi colocada como bônus no jogo. E com isso, tem dois finais. O final verdadeiro e o não verdadeiro. A SEGA não considera o final do Hyper Sonic canônico. Isso faz que o Hyper Sonic não é canônico na série Sonic. Mesmo não sendo canônico, muitos esperam que um dia ele seja canônico. Afinal, o personagem é muito poderoso e tem muito potencial para trazer jogos novos, histórias e muitas outras coisas. O design do Sonic do filme foi feito de propósito ou feio? Bom, isso aqui é um lado de escolha, afinal isso aqui é uma opinião de pessoa para pessoa. Muitos acreditam que realmente o filme do Sonic foi feito para marketing, ou seja, o design feito foi feito para isso, para depois eles fazerem um marketing com um personagem bonito para o filme, para as pessoas assistir para poder ver se o filme vai ser bom ou não. Mas se a gente observar, meio que não faz sentido. Por que a Paramount ia gastar dinheiro, fazer um design que simplesmente vai dar trabalho para poder fazer e no final de tudo jogar de fora? Não faz sentido. Mas muitos acreditam que realmente foi feito para marketing o design do filme do Sonic. Mas isso aqui é mais opinião.
Designs betas do Shadow. Após o sucesso do Sonic Adventure 1, a SEGA estava desenvolvendo a sequência do jogo, e uma das ideias era fazer um tal de Sonic do Mal. Com isso, eles fizeram o design do tal Ouriço do Mal. Pelo menos a gente tem 4, mas tirando isso a gente não sabe se tinha mais ou não, que sabemos que pelo menos tem 4 designs betas do personagem. Mas no desenvolvimento a gente já sabemos quem foi que foi escolhido para ser o Ouriço do Mal, que hoje em dia a gente conhece como Shadow. Tails seria um guaxinim. Bom, na época do Sonic 2, o Tails seria um guaxinim, não uma raposa. Só que a SEGA viu que a Nintendo já tinha um guaxinim, então resolveu cancelar a ideia e trocar por uma raposa para não ter problema para eles. Fotos secretas no Sonic CD. Bom, no Sonic CD existem códigos no jogo que você pode desbloquear fotos no jogo. Entre elas são o Tails do lado de um carro, o Sonic fazendo talvez uma referência ao Batman, o Sonic, Metal Sonic e Dr. Robotnik fingindo que são raps, o Sonic Baby, como fosse bebê, e a mais assustadora de todas, e a mais lembrada, que é de um Sonic meio humano, se é que podemos dizer. E uma bônus que é um jogo lá que eles iam colocar na versão final, só que não colocou por causa da história. Tails Doll. Bom, Tails Doll é como fosse o Metal Sonic do Tails, só que versão Tails, como dito. Ele apareceu pela primeira vez no Sonic R, um jogo de corrida do Sonic. E ele é a única coisa que é diferente do Tails, é que de vez de ser, sei lá, de metal ou algo do tipo, ele é de pano. Não tem muito o que falar do personagem, o personagem aparece muito pouco nos jogos e em algumas outras mídias. Sonic no Minecraft. O Minecraft, sendo um dos jogos mais jogados do mundo, ia ter com certeza algum jogo do Sonic lá ou uma referência. E essas referências chegavam a níveis de ter um mapa próprio do Sonic. Esse mapa é bem antigo e talvez foi um dos primeiros mapas do Sonic lá no Minecraft. Porém, mesmo com o mapa aí estando no jogo, ele não é oficial. Mas depois de muitos anos depois, chegou um mapa realmente oficialmente do Sonic, que atualmente esse mapa é tipo um remake do original, só que 1000 vezes melhor, como eu disse. Mas se você quer realmente saber sobre o mapa antigo, tem um exemplo de um canal aí, do canal Mario Games aí, que ele fez um vídeo falando do mapa, essas coisas, então, né? Se quiser saber, tá aí. A compra da SEGA pela Rovio. Bom, a Rovio é uma empresa que tem os direitos do Angry Birds, que é aqueles pássaros que você joga lá nos porcos verdes. Porém, por algum motivo desconhecido, a SEGA resolveu comprar a empresa. Aí muitos estão teorizando. Uma das teorias é que a SEGA quer lançar mais jogos no celular, e como a Rovio é profissional nos jogos de celular, eles compraram por causa disso. Mas tem a outra teoria que é menos improvável, é por causa da franquia Angry Birds, que eles têm interesse na franquia. Mas o verdadeiro motivo ainda não sabe ainda. O que sabe que comprou a Rovio. Mas também antes da compra da Rovio, a SEGA e a Rovio já fez uns acordos aí, como o Sonic Dash, que a Rovio colocou seus personagens lá para poderem ser jogados. Talvez hoje em dia não dá mais para conseguir esses personagens, mas numa época dava. É só uma referência lá no jogo. Sonic 4. Bem, não estamos falando do verdadeiro Sonic 4, em si, o Sonic 4 de Super Nintendo. Esse jogo foi lançado na época e muitas pessoas realmente acreditam que por algum motivo a SEGA lançou o Sonic no Super Nintendo, que na época é o rival, os dois. Mas esse jogo não é nada demais, é apenas uma skin em cima do jogo do Ligeirinho. É meio nada a ver com o Sonic Ligeirinho, mas tudo bem, deve ser a velocidade que o cara fez. Esse jogo ficou muito famoso e meio que caiu no esquecimento ao longo dos anos, que o jogo não tem nada mais a menos do que um fangame mal feito. A morte de Tails. Bem, nos jogos 8-bits do Sonic lançado na época, o segundo jogo da trilogia, no final do jogo meio que... Se você tem dois finais no jogo, o final verdadeiro e o não verdadeiro. O verdadeiro é, se você pegar todas as esmeraldas do caos, o final é o Sonic e Tails correndo juntos no final do jogo. Já o final não verdadeiro, caso que você não pega todas, meio que vai ter o Sonic andando sozinho e no final vai mostrar o Sonic olhando pro céu, indicando que o Sonic viu que o Tails morreu no final do jogo. Óbvio que muita gente não acredita, mas a maioria acredita que sim,
Mas pelo menos isso aqui não é o final verdadeiro, então meio que isso nunca aconteceu, já que ele tá vivo até hoje nos jogos. Mas se a gente realmente pensa, é meio assustador, não é? Ver um personagem da SEGA morrendo, principalmente da série Sonic. Meio cruel. Ken Penner. Bom, Ken Penner foi um dos artistas que fizeram os quadrinhos do Sonic. Ele desenvolveu, desenhou e muitas outras coisas. No começo até lançou quadrinhos muito bons, só que no meio tempo ele conseguiu ter o cargo de ser o pior cara que fez os quadrinhos do Sonic até hoje. Simplesmente ele conseguiu fazer a pior era do Sonic nos quadrinhos, já que os quadrinhos eles eram feios, mal feitos, histórias nada a ver e destruía simplesmente os personagens, ou seja, a personalidade dos personagens. Isso fez que a empresa, que foi a AT Comics e a SEGA, perceberam isso e a AT resolveu demitir ele. Só que aconteceu um porém, ele não aceitou a demissão. Ele resolveu processar não a AT, e sim a SEGA. E esse processo levou, ele conseguiu mais de 200 personagens que ele criou nas mãos dele até hoje. Ou seja, até hoje os personagens são da mão dele, não da SEGA mais. E já que ele tá com os personagens nas mãos dele, ele resolveu criar o seu próprio universo e tá fazendo até hoje. Só que meio que os desenhos não são da melhor qualidade. Discos voadores no Sonic 1. Bem, voltando na Marvel Zone, lembra do Mario? Então, nessa mesma fase, no cenário ao fundo, na versão beta teria discos voadores. Por algum motivo desconhecido, a beta não seguiu em frente e a versão final não tem os discos voadores. Não se sabe porque eles não estão na versão final, que sabe que eles foram apenas excluídos. Sonic 2006 é uma releitura do Sonic Adventure. Bem, o Sonic 2006, ele tenta ser uma releitura do Sonic Adventure 1, ou seja, ele tenta ser o Sonic Adventure 1 moderno hoje em dia. E tem vários fatores, como as personagens selando os monstros em tais lugares, ou seja, elas selam os monstros para não dar algo pior no futuro. Ambos têm mini mundos abertos, um deles se chama Adventure Fields, e ambos têm criaturas gigantes, onde uma se chama Ibris e Chaos. Mas a única diferença dos dois é um que é feito com fogo e o outro é feito com água. Mas os jogos em si tem muito semelhança entre os dois, mas não vou falar de tudo não, já que é muita coisa. O cartucho perdido de Sonic 1. Bom, existiu um cartucho do Sonic 1 beta, e essa beta até hoje se perdeu para sempre talvez. Não existe mais nada sobre essa beta. A única coisa que existe dessa beta é tipo imagens, mas nenhuma gameplay. O único resquício dessa beta que existiu realmente foi quando a SEGA estava revelando esse tal jogo que é o Sonic na época. Mas hoje em dia essa beta foi perdida e muito provável que nunca mais vai ser achada. É tipo a beta também do Sonic 2, nunca mais também vai ser achada. As únicas coisas que realmente temos conhecimento é tipo um dos inimigos do jogo, a gente não tem certeza se seria um bicho ou um robô, mas sabemos que a versão final a maioria dos inimigos do Sonic é robô. E a fase Green Hill da beta teria uma praquinha, mas tirando isso não tem muito o que falar dessa beta. Afinal, dito antes, essa beta é muito provável que foi perdida para sempre. O jogo cancelado do Sonic por Commodore Amigo. Esse jogo aí nunca foi lançado e ele é o mais esquecido entre jogos cancelados do Sonic. Esse jogo seria lançado no Commodore Amigo, muito provável que você não conheça, mas ele seria lançado como fosse o Sonic 1, só que de outra versão, a versão de Commodore Amigo. O único resquício que esse jogo realmente ia existir, ele apareceu em uma revista de videogames e tipo, as únicas coisas que tem é uma foto da intro do jogo e no meio do jogo, e só isso. Não existe quase nada sobre essa versão e nada sobre o jogo, se a jogabilidade seria diferente, os gráficos, não tem quase nada. Só sabe que ele ia ser lançado por Commodore Amigo. Mario. Bem, essa cópia mal feita do Mario e do Sonic é tipo... ele vira o Mario e o Sonic, não sei como explicar. É os dois em um só. Ele foi lançado no Nintendinho, uma empresa chinesa, e meio que você já sabe o que é. Esse jogo existe apenas para poder ganhar dinheiro, mas que ele não ganhou nada, óbvio. Ele ganhou apenas popularidade por ser uma cópia mal feita do Mario e do Sonic. O único ponto bom é que pelo menos o jogo é bonito. Os padrões do Nintendinho ele é bem feito.
mas o resto não. Tipo, o jogo tá sem polimento, tem vários bugs, a música é horrível. Enfim, esse jogo ninguém recomenda, ninguém ia jogar esse jogo porque esse jogo realmente é uma merda. Então, né, fica longe, senão você vai ficar doente, vai ficar com câncer por causa desse jogo ruim. O criador do Sonic está preso. Isso infelizmente é real, aconteceu faz pouco tempo e só sabemos que ele vai ficar apenas 2 anos na cadeia. O que aconteceu foi o seguinte: ele tava com uma outra empresa, que eu não lembro o nome agora, também não vou pesquisar também, preguiça mesmo. E aí tá, ele lançou uns arquivos aqui e ali, falou de lançamentos. E meio que isso aí não pode fazer isso, ele meio que infringiu a lei. E com isso ele foi condenado a ficar na cadeia, por 2 anos. Mas antes de estar lá na discussão se ele deveria ir ou não, mas na versão final meio que ele tá na cadeia agora, ele vai ficar 2 anos. E isso é bem triste se a gente pensar, porque, poxa, é o criador do Sonic. Se não fosse ele, a gente não teria um ouriço azul correndo na velocidade da luz. A beta original do Sonic 3. Bem, pelo menos há 2 anos atrás, eu não tenho certeza se foi gente que descobriu ou foi um vazamento de arquivos, descobriram a verdadeira beta do Sonic 3. E a beta é bem completa e tem muitas diferenças da versão final. Uma delas é algumas fases que nem terminaram direitos e alguns gráficos. E aí uma animação do Knuckles apontando o dedo. Referência a Mega Man e a Sonic. Bem, alguns jogos do Mega Man, um deles que foi lançado por Mega Drive exclusivo lá, uma das fases, que eu acredito que é a penúltima, tem uma referência a Green Hill Zone do Sonic. Ela aparece como cenário de fundo e dá pra ver realmente que parece a Green Hill, mostrando que mais uma vez a Capcom e a Sega meio que tem uma conexão amigável entre as duas empresas. Samsung usa uma das músicas do Sonic 2. Bem, antigamente, eu não tenho certeza se hoje em dia a Samsung faz isso. Antigamente a Samsung lançava alguns joguinhos no celular deles. E um desses jogos, a maioria usava tipo as músicas do Sonic, mais ou menos do Sonic 2, a Chemical Plant. E os jogos eram bem simplinho, apenas pulando pra lá e pra cá, mas usando as músicas do Sonic, não é nada demais. Já a qualidade dos jogos até que eram boas, divertido, só usando as músicas mesmo do Sonic. Eu só tenho essa foto, eu não achei muita coisa não, além que tá muito ruim de tirar foto desse negócio. Dragon Ball inspirou o Super Sonic. Isso é verdade. Quando o Sonic 2 estava sendo feito, o Super Sonic era para ser apenas uma referência a Dragon Ball, já que o criador do Sonic gosta muito da franquia. E com isso, veio as 7 Esmeraldas do Caos, que saiu do Sonic 1, e o Super Sonic só ia ser uma referência. Só que muitas pessoas gostaram da transformação, então virou canonicamente, fazendo que uma simples referência a Dragon Ball no Sonic 2 virasse canonicamente agora nos jogos do Sonic. E uma coisa também que muitos fãs de ambas as franquias torcem para que um dia talvez tenha um crossover dos dois. Afinal, um é uma referência ao outro. Afinal, a franquia do Sonic tem um pouquinho de referência a Dragon Ball também. Só que não é tudo. Tem personagens que realmente parecem com um com o outro. Robotnik é uma cópia do Mario, só que do mal. Essa teoria diz que o Eggman é tipo a Nintendo, só que do mal, ou a cópia do Mario. Quando o personagem foi criado, depois dele ser criado, muita gente percebeu que ele é meio parecido com o Mario dito. Ou ele representa a Nintendo, já que o Sonic ele é azul, representando a Sega, enquanto o Eggman é vermelho, representando a Nintendo. E tem outros fatores, como ambos terem bigodes, ambos serem gordinhos, e isso aí. E faz até um pouquinho de sentido, já que na época a Nintendo e a Sega eram rival e meio que talvez foi tipo a DreamWorks com a Disney, provocando ambos. A teoria faz sentido, só que a Sega nunca confirmou se realmente é verdade ou não essa teoria. GTA Sonic. Bom, esse jogo foi lançado no Play 2, não oficialmente pela Rockstar e nem pela Sega, mas é um fangame em cima do GTA San Andreas. Simplesmente trocar o CJ pelo Sonic. E pior, não é tipo um fangame mal feito, só troca skin por skin.
é até que bem feito, trazendo várias coisas. Como o personagem correr igual o Sonic, vira o Super Sonic, pode voar, pode fazer uma explosão do nada no jogo, que não é nada demais, mas pode. E várias outras coisas. Realmente o fangame realmente muito bom e vale a pena até hoje jogar. O fan filme do Sonic. Bem, esse filme não é oficial, não foi feito pela Paramount, nada, mas é um fan filme feito por fãs, como dito. Esse filme foi lançado em 2012, só que eu acho que ele seria tipo uma parte 1 e 2, e depois se tornaria um único filme. Mas é bem provável que esse filme foi cancelado. Deve ter sido cancelado por causa que tipo o orçamento até que era bem alto, mas o filme tá de graça no YouTube. E esse filme até que é bem fiel aos jogos. O design do personagem Sonic tá até que bem feito. O Robotnik tá bem mais ou menos, mas os robôs estão lá. Mas ele tem aqueles clichêzinhos aqui e ali. O final acaba como se tivesse tendo uma continuação, aparecendo o Knuckles no final. Mas como eu disse, foi cancelado e muito provável que esse filme não vai voltar, porque ele foi lançado em 2012, já estamos em 2000, você sabe aonde. Skins do Sonic no Fall Guys. Em 2020, o Fall Guys e a SEGA fizeram uma parceria, fazendo que o personagem Sonic entrasse no Fall Guys. Não só o Sonic, como o Tails, o Knuckles, o Super Sonic e o Eggman. Essa parceria não só trouxe essas skins, como skins separadas, como o sapato do Sonic e outros personagens, e também um mapa próprio. Esse mapa é nada mais nada menos que a Green Hill Zone. E a missão de poder passar nesse mapa é você pegando os anéis do Sonic. Se eu não me engano são 20 ou 50. Cada level que você sobe e fica cada vez mais difícil. Essa parceria foi até muito boa e tá lá até hoje o mapa ainda é popular até hoje. E é muito legal ver o Sonic no Fall Guys, um crossover meio estranho, mas ficou muito bom. Mas já as skins do jogo, talvez elas são raras hoje em dia, já que elas ficaram num passe determinado. Batman fazendo uma referência a Sonic. O Sonic não só fez a referência do Batman no filme do Sonic 2, como o Batman fez uma referência ao Sonic também. A referência foi a um cassino do Sonic Adventure 1, onde o Batman tem que ir lá e invadir o cassino. E a foto do cassino é igualzinha do jogo original, a diferença é que o cassino tá mais velho e abandonado. E é muito legal ver o Batman fazer uma referência ao Sonic Adventure, afinal o jogo mais respeitado do Sonic. E é legal ver, tipo, simplesmente a DC fazendo uma referência a esse jogo que hoje em dia muitos lembram, mas não é tão falado como hoje. A diferença do Sonic de hoje em dia para o antigamente. Quando o Sonic Generations foi lançado, o jogo que ia comemorar os 20 anos da franquia Sonic, ele trouxe não só o Sonic clássico, como o Sonic moderno. Só que teve um porém. Muitos não ligaram e nem perceberam, mas perceberam uns anos depois que o design do Sonic clássico meio que tá diferente do antigamente. Enquanto o antigamente tinha espinhos maiores, os sapatos eram diferentes e até os olhos eram um pouco diferentes, o novo os espinhos eram mais pequenos, o sapato dele é diferente e os olhos também, além das cores de ambos. Enquanto antigamente é um azul escuro, o hoje em dia é um azul bem clarinho do personagem. E com isso muitos notaram e não gostaram do novo, afinal tipo não é tão fiel ao original e meio que teve muitas mudanças do personagem. Como um exemplo, a voz do personagem, que hoje em dia o Sonic clássico não fala nada, literalmente. A mudança foi feita por causa que o dublador do personagem de antigamente não quis voltar, então o personagem ficou literalmente mudo hoje em dia nos jogos. Mas pelo menos os jogos novos do Sonic, como Sonic Mania, tentaram meio que trazer o design antigo do personagem, só que atualizado. A diferença é que tipo, os espinhos voltaram a ser maiores, os olhos dele ficou melhor, os sapatos tá ok. A diferença mesmo para poder ter diferença ao Sonic moderno e o clássico são as cores, enquanto um é mais preto, o outro é mais claro. Muitos ficaram felizes com a mudança do personagem e voltou às raízes do personagem original. E meio que hoje em dia ninguém mais liga do personagem ser agora um azul claro. A única coisa que eles ligam é no Sonic Generations, que muitos até hoje não gostam muito do design, mas ficou esquecido por causa do novo. Sonic 64. O Mario 64 é não só um dos primeiros jogos 3D no mundo dos games, como um dos mais lembrados dos jogos do 64. Só que anos depois que o 64 meio que foi esquecido,
Teve um carinha, uns caras que fizeram um fangame, não fangame, sim, uma troca de skin do Mario pelo Sonic, fazendo que o jogo se chama Sonic 64. E o fangame até que é bem feito, o personagem realmente se mexe do jeito que deveria se mexer, tem poucos erros, e simplesmente é o mesmo jogo, a diferença é que é o Sonic no lugar do Mario. E pior que é bem feito o jogo. Mas a troca de skin não traz tipo, nossa, uma diferença na gameplay ou algo do tipo, algumas fases tem coisas diferentes, é só realmente uma troca de skin. Mas nada, tipo, nada de interessante mais. Donkey Kong 2 zoando a Sega e Sonic. Bem, essa zoação que a Nintendo fez com a Sega foi na época quando a Sega e Nintendo ainda eram aquelas rivais dos videogames. Isso acontece no Donkey Kong 2, onde uma das cenas, se eu não me engano, é quando você zera o jogo ou faz 100% do jogo, tem uma pra cá de quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Até aí tudo bem, nada demais, só que bem no cantinho superior tem uma lixeira e tem um sapato do Sonic e uma arma que é de outro jogo, se eu não me engano, da Rockstar. E lá tá escrito sem esperança, mostrando que a Nintendo tá falando que tipo a Sega e o Sonic não tem esperança no mundo dos games, mostrando quão rival eles eram na época para um sacanear o outro, a irmã e o irmão do Sonic. Por incrível que pareça, sim, o Sonic já teve um irmão e uma irmã. Isso aconteceu no desenho do Sonic Underground, que é um desenho bem esquecido do Sonic e bem diferente dos padrões do Sonic, mas lá o Sonic tem um irmão e uma irmã. Eles se tornaram personagens esquecidos por passar dos anos e nunca voltaram na franquia. Eles só ficaram lá mesmo e não saíram mais de lá não. Talvez apareceu em algum quadrinho esquecido do Sonic. Mas tirando isso, eles não tem nada de especial, tipo, que faz que realmente eles sejam bons. A sobrinha do Dr. Robotnik. Bem, essa sobrinha não é canonicamente oficial, mas essa sobrinha surgiu no Sonic Mania. Quando um carinha simplesmente olhou pro Eggman uma das fases e viu que tinha uma forma bem específica do personagem. E viu que tinha uma menina no lugar do Eggman. Ele desenhou essa tal personagem, escreveu uma mini história dela e criou uma personagem nova, que para muitos entre todos os personagens que fãs criam, é a melhor, já que muitos sempre criam um bichinho, essas coisas, enquanto ela é uma humana. Algo que é bem raro de se acontecer nos jogos do Sonic, como a comunidade do Sonic, que a maioria é animal da franquia. Muitos até hoje torcem para que um dia ela seja canônica nos jogos do Sonic, mas é bem provável que não vai acontecer. Os recordes que Sonic ganhou no mundo dos games. Bem, é bem provável que o Sonic sempre vai ganhar alguma coisa, mas o Sonic ganhou muitos presentes, ganhou muitos recordes no mundo dos games, no Guinness Book. Entre eles são: um deles é o maior número de quadrinhos que um personagem de videogame ganhou. O Sonic atualmente tem 200 quadrinhos. O maior número de personagens jogáveis em um jogo de plataforma, sendo Sonic Heroes 12 personagens jogáveis. A coletânea mais sucedida dos jogos do Sonic e da Sega, do mundo dos videogames, entre muitas outras que eu não vou citar todas, que são muitas. Então isso é só um exemplo de quantas são. Acabou a iceberg. Sei que tem muitos assuntos ainda que eu não coloquei nesse vídeo, várias coisas do Sonic e tal, mas eu coloquei só coisas tipo que eu quis mesmo, coisas que as pessoas não conhecem e outras coisinhas aí. O objetivo desse iceberg é mostrar que Sonic também tem coisas estranhas, esquecidas, que tem tudo de iceberg hoje, do Batman, do Mario, do Zelda, tem tudo. E Sonic é um daqueles que todo mundo esqueceu literalmente, ninguém faz, faz, só que é bem mal feito. Não mal feito, mas sim curto, com poucas informações. Eu só não fiz o iceberg mais grande do que deveria porque é o primeiro vídeo do canal, então meio que se o canal não fizer sucesso, para que eu vou perder tempo fazendo um grande icebergão aqui? Então não fiz tão grande o vídeo. Mas o vídeo em si não deu trabalho de se fazer, foi até que fácil pegar as informações, a maioria já conhecia. O único trabalho que deu, que não foi tão trabalhoso, foi pegar fotos, vídeos, essas coisas aí que vocês viram aí no meio do vídeo. Então não tem muito o que falar. O vídeo é isso. Eu fiz, como dito, por pura vontade. O iceberg que eu mostrei lá atrás, ele é muito sem sentido e é só isso.
Veja meus outros icebergs, talvez, ou vídeos que eu vou lançar. Adeus, eu sou o canal Guerra do Sobretudo.